E não é que o SBT oficializou ao vivo a união aos clubes brasileiros contra o monopólio da Globo no futebol? Para entender toda essa história, vem comigo que o Pocket News de hoje tá só começando. Lembrando que este programa é patrocinado pela Gigo, a primeira TV por assinatura via internet do Brasil, e te permite assistir TV de qualquer lugar, inclusive aí do seu celular. Para saber mais, clica no link aí na descrição. Na noite do último sábado, o SBT superou a Globo em quase todo o país com a transmissão da final da Copa América entre Brasil e Argentina. Segundo dados de audiência revelados pelo site Notícias da TV, a partida narrada por Theo José marcou 20,3 pontos de média com picos de 24 na Grande São Paulo, que é referência para o mercado publicitário. No mesmo horário, a Globo marcou 19,2 pontos com a exibição do Jornal Nacional e da novela Império. Durante pelo menos um minuto, o SBT chegou a vencer a Globo em 14 das 15 regiões do painel nacional de televisão que formam a audiência nacional de TV. Somente em Belo Horizonte a partida não ficou na liderança em algum momento. Já no Rio de Janeiro a Globo venceu, marcando 24 pontos contra 19 do SBT. Os resultados foram muito comemorados pelo canal de Silvio Santos, mesmo com índices mais baixos do que os obtidos na final da Libertadores da América, na partida entre Palmeiras e Santos em janeiro, que marcou 25 pontos com picos de 32. O SBT acredita que o desempenho só não foi melhor devido à concorrência mais pesada de Jornal Nacional e a novela Império, que são os dois principais produtos da concorrente Globo. Vale dizer que a semifinal da Copa América de 2019 entre Brasil e Argentina marcou 44 pontos na emissora carioca. Sentimento agridoce, eu diria aí pro SBT. O objetivo maior foi cumprido, que era liderar na audiência no principal mercado do país, que claro é São Paulo. A diferença média foi de apenas um ponto de vantagem para o SBT, mas apertado ou não, a liderança foi registrada e isso era o que importava. Já no segundo principal mercado, que é o Rio de Janeiro, o SBT perdeu feio por 5 pontos a menos para a Globo. Mas o mais surpreendente aqui é o fato do SBT ter feito menos audiência com essa final da Copa América do que fez com a final da Libertadores. Isso porque, além de envolver a seleção, que teoricamente atrai um público maior, numa final contra a Argentina, Neymar versus Messi e tudo mais, o jogo foi disputado em um horário nobre, diferente do que aconteceu no dia 30 de janeiro. E no horário nobre, mais pessoas estão à frente da TV. Então no share, que é a porcentagem de pessoas que estavam ligadas no SBT nesse sábado, a desvantagem foi enorme, ao que o próprio SBT já havia registrado esse ano com a final da Libertadores, reforçando mais uma vez o poderio que a Globo desfruta com seu principal telejornal e a sua principal novela. Então se você unir aqui as audiências da Globo com a Record, Band, por exemplo, você vai perceber uma coisa, que a maioria das pessoas que estavam assistindo TV no sábado, das 9 às 11 da noite, horário que o jogo estava acontecendo, a maioria das pessoas não estavam interessadas em futebol, ou na seleção, ou na Copa América, e isso é sintomático. É uma vitória do SBT, mas uma derrota do futebol brasileiro fora de campo. O afastamento do presidente da CBF, Rogério Caboclo, pelo Comitê de Ética da entidade, reforçou o poder do seu antecessor e agora desafeta o Marco Polo Del Nero. De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim no jornal O Globo, mesmo banido pela FIFA do futebol, Del Nero está mandando mais do que nunca na CBF, que aliás continua pagando seu plano de saúde e um motorista particular, sem que ninguém ali saiba explicar a razão. Enquanto isso, Caboclo desiste de depor no Conselho de Ética e o acusa de ter segundas intenções. O São Paulo fechou o maior patrocínio master da história do clube com o site de apostas Sportsbet.io. O anúncio foi feito de maneira oficial nas redes sociais do clube na última sexta-feira pelo ex-jogador e ídolo do clube Denilson, que é embaixador da marca aqui no Brasil. Na página oficial do site de apostas na internet, a parceria com o clube paulista já está em destaque. Lá, a empresa confirma que estampará o espaço master e também as costas da camisa do time masculino, além de patrocinar ainda o time feminino de futebol e o time masculino de basquete. Os valores, vale dizer, não foram oficialmente divulgados. Dona dos canais ESPN e Fox Sports, a Disney confirmou o encerramento de mais 2 canais de TV paga no continente europeu. Os canais Fox e Disney Junior serão encerrados no próximo dia 30 de setembro na Alemanha, Áustria e Suíça. O conteúdo adulto, como filmes, séries e outros programas exibidos pela Fox, migrarão para o serviço de streaming Disney Plus. Já o conteúdo infantil
permanecerá em outro importante canal do grupo. A Justiça de São Paulo negou um pedido de direito de resposta para a ex-jogadora de vôlei e atual comentarista da rádio Jovem Pan, Ana Paula Henkel, contra a Band e o ex-jogador Neto. Ela processou a emissora e o ídolo do Corinthians por ele ter defendido Walter Casagrande em uma polêmica envolvendo seu nome. Ana Paula queria a leitura na íntegra de sua resposta na televisão por Craque Neto e a publicação do material no YouTube e no site da atração. Além disso, ela desejava que Neto e a Band pagassem o valor da ação orçada em R$10 mil. Segundo a decisão divulgada pelo site Notícias da TV, o juiz argumentou que por possuir 800 mil seguidores no Twitter, ela poderia muito bem rebater as falas de Neto por lá. O narrador do SBT, Theo José, minutos antes da bola rolar na final entre Brasil e Argentina no Maracanã, leu um discurso estratégico do SBT contra o lobby que a Globo tem feito nos bastidores da Câmara para uma emenda que a beneficiaria na lei do mandante. Os clubes vêm fazendo pressão para que um mecanismo não seja inserido na lei e, por isso, ganharam na noite do último sábado um importante apoio do SBT. Tudo porque a Globo tem feito lobby na Câmara dos Deputados para tentar emplacar na lei um mecanismo que adia os efeitos das novas regras dos direitos de transmissão do futebol brasileiro apenas para 2025, ano que acaba os contratos atuais que a emissora assinou em 2016, fazendo com que os clubes sem contrato até lá sejam forçados a negociarem com a emissora, sem contar que proibiria a TNT Sports de passar os jogos em casa dos times sob os quais tem contrato. A ordem para a leitura do texto ao vivo partiu da cúpula do SBT, que viu na oportunidade da audiência gerada pela partida uma chance de pressionar os parlamentares pedindo o apoio do público para um futebol livre. Vale dizer também que a postura do canal de Silvio Santos pode ser um indício de que o SBT esteja planejando entrar na disputa por direitos do Campeonato Brasileiro. Antes de falar qualquer coisa, é óbvio que aqui cada um dos lados está lutando pelo que lhe convém, mas como torcedor e amante do futebol, eu fico completamente ao lado dos clubes e do SBT nessa história. Porque veja, quando o Bragantino subiu ano passado, ou quando o Cuiabá, por exemplo, subiu esse ano para a Série A, ambos não tinham contrato com a Globo, mas assinar com a emissora carioca era a única alternativa deles, porque a Globo já detinha contrato com todos os outros times. Então assim, se eles quisessem participar do pay-per-view, quisessem aparecer na TV aberta, fechar com a Globo era o único caminho, o que impedia a concorrência. O nome disso é monopólio. E isso é um preceito básico de como o capitalismo não deve funcionar, até para os maiores capitalistas. Quando há um único comprador, não há concorrência e a negociação ela fica engessada. Os clubes são obrigados a aceitar uma única oferta. E caso essa emenda da Globo passe, todos os clubes que vierem a subir até 2024 para a Série A, que não tem contrato vigente de TV, vão ter que passar pelo mesmo que passou o Cuiabá e o Bragantino, por exemplo, entre outros. Sem contar que essa emenda colabora para os apagões dos jogos, como tem acontecido com o Atlético Paranaense, que é um dos clubes que tem brigado pelo título e quase não tem nenhum jogo na TV, nem permitindo a gente analisar o time. Então na prática, essa emenda só beneficia a Globo e mais ninguém. Então assim como a SBT, nós aqui do Futeboteco, a gente também pede para você que você alerte o seu deputado para que ele não aprove essa emenda. Faça pressão nas redes sociais, porque a votação já vai ser nessa terça-feira, amanhã. Então use a sua força para impedir essa aberração que a Globo tentando fazer passar através da força e que nada vai ajudar aí o futebol brasileiro. Se você gostou do nosso formato, curte esse tipo de vídeo, aproveita e se inscreve aqui no Futeboteco e deixa o seu like, que isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.